A primeira invenção humana falhou. Vamos ler na Bíblia. Romanos 3, do 23 ao 26. Para esta leitura, estamos utilizando a Bíblia versão King James 1611. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Deus fez os céus e a terra, e tudo o que neles existem, e diante de tudo o que foi criado, viu Deus que era bom, conforme está escrito em Gênesis 1, versículo 31. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, de modo que houvesse diálogo entre a criatura e o Criador. Esse diálogo se deu de diversas maneiras, e por último, Deus se comunicou com o homem por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Hebreus 1, do 1 ao 3. Jesus Cristo esteve ao lado do Pai desde a eternidade, e ele se alegrava com os filhos dos homens. Em Eclesiastes 7, versículo 29, está escrito que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. A primeira invenção humana ocorreu no Jardim do Éden, sob orientação do diabo, através da serpente. A invenção consistia em ultrapassar os limites determinados por Deus, desobedecendo-o, pois o homem estava motivado a ser poderoso e vislumbrado com os prazeres do mundo habitável. Essa invenção resultou na sua queda e introduziu o pecado no mundo e, por consequência, a morte. Por isso todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos se tornaram inimigos de Deus, e amigos dos deleites e prazeres carnais, obedientes ao pecado, servos de Satanás, a mesma serpente que enganou Adão e Eva no paraíso. Todos ficaram debaixo da ira de Deus, condenados ao inferno por toda a eternidade. E nenhum homem nascido a partir de Adão poderia salvar a raça humana, mas em Cristo, foi manifesto o amor de Deus, porque nele se satisfez toda a sua justiça. Ao nascer na terra, como homem, Jesus, toda a glória de Deus foi revelada a nós através dele, e sobre ele foi colocada toda a ira de Deus contra o pecado da humanidade, porque ele assumiu a nossa culpa. No dia em que Jesus Cristo foi crucificado, não era o desprezo dos homens, as bofetadas, a coroa de espinho e a lança que ele temia, mas ele sofreu muito pelo desprezo do Pai, com quem ele viveu toda a glória celeste, com todas as delícias da eternidade. Deus virou o rosto para ele, e o desprezou naquela cruz, porque sobre ele estava toda a culpa do nosso pecado, tanto que ele disse em alta voz, Deus meu, por que me abandonaste? Mas ele aceitou e se entregou, como um cordeiro inocente, porque esta era a vontade do Pai. Ele foi obediente, mesmo que isso lhe custasse a própria união entre ele e o Pai, porque esta era a vontade do Pai. Se Jesus não nascesse, vivesse, fosse morto daquela forma, e por fim ressuscitado, não haveria nenhuma chance de sermos perdoados, para fazermos as pazes com Deus, e vivermos, mas estaríamos automaticamente mortos em pecado e condenados ao inferno. Mas Jesus venceu Satanás, e a sua glória foi restituída junto ao Pai. Todo o poder foi-lhe dado no céu e na terra, e diante do seu nome todo o joelho se dobra, no céu e na terra. Um caminho de salvação foi estabelecido por meio do seu Evangelho, um livro para revelar toda a verdade nos foi concedido, a Bíblia, e o Espírito Santo é aquele que abre o nosso entendimento para compreendê-lo, e para crer em Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Isso ocorre por meio da graça de Deus, que é um favor imerecido, que faz o homem reconhecer a própria miséria e abraçar a salvação, para então ter uma vida transformada, de inimigo de Deus, em filho de Deus. Louvado seja Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, para todo o sempre. Amém.